Record Economia. Programa Ferreira Neto. Oferecimento Toffer. Crie sua moda com tecidos Toffer. Lícitos. Meus amigos, estamos a bordo novamente pela sua Vale Cruzeiro, do programa Ferreira Neto, pela sua rede Record de televisão. Muito bom. Estou recebendo aqui nessa noite Luiz Antônio Medeiros. Saudade. Boa noite, tudo bem? Saudade de você também. Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Medeiros, eu estou recebendo aqui um telex que diz assim, olha, as centrais sindicais CUT, CGT, empatar já ficou bom, né? Que a inflação parece que se escondeu atrás de um galho de árvore, ninguém viu. E agora acho que ele comeu o galho de árvore, já está começando a aparecer outra vez. Será? É o João Amato Neto, economista. Qual é a escola, João? Desculpa. Escola Politécnica. Muito bem. Qual é a sua visão, João? A minha visão é que há uma certa expectativa sombria em relação aí ao desenrolar do plano Collor, e a preocupação maior é realmente com o aprofundamento da recessão econômica, né? Além do que, parece que a inflação começa novamente a dar sinais de recuperação, ou seja, as taxas de inflação estão novamente aparecendo na economia. E há, inclusive, algumas avaliações, algumas análises que preveem o aprofundamento da crise econômica, mas durante os próximos meses, ou seja, parece ainda que não se atingiu o fundo do poço em termos de recessão econômica. E o risco maior, que eu acho, é que essa recessão se torne, no seu aprofundamento, uma depressão econômica, coisa que não seria agradável para ninguém, para nenhum agente econômico da sociedade, o que poderia trazer transtornos de médio e longo prazo, principalmente no que diz respeito à reorganização da indústria para a retomada de um novo ciclo de crescimento econômico. Por exemplo, já há uma certa constatação de que o parque industrial brasileiro, em geral, isso com maiores agravantes em alguns setores do que outros, mas em geral, o parque industrial brasileiro se manteve estagnado durante a última década, e se espera que esse parque se modernize em termos da sua base tecnológica, em termos da capacitação gerencial como um todo. E quanto mais esse período de recessão perdurar, mais demorado vai ser esse processo de modernização. Então, eu acredito que isso seja uma preocupação generalizada no meio empresarial, no meio produtivo, né, no setor industrial. E isso, eu acho que é uma questão que tem que ser pensado desde já. Certamente os efeitos mais imediatos da recessão são perigosos, os trabalhadores sentem isso na pele com o desemprego, mas também, num segundo momento, há que se pensar numa questão de modernização do parque industrial. Certo? Muito Coisa bom. que a gente poderia aprofundar. Paulo Galeta, foi secretário executivo da CNVR, está inteiramente em suas ordens. Já voltamos aqui porque os senhores vão debater, fica bem à vontade. Por favor.
Bom, eu gostaria de abordar dois aspectos aqui em relação ao plano econômico. O primeiro aspecto, que faz parte da discussão, então encadeando essa discussão, diz respeito aos efeitos do plano sobre toda a economia e toda a sociedade. Eu penso que o plano atingiu as várias camadas da sociedade e os vários agentes econômicos de maneira diferenciada. Certamente, no primeiro momento, o empresariado como um todo sentiu isso, sentiu retido o seu capital de risco, sentiu também um desestímulo a investimentos e até, muito pelo contrário, quer dizer, fez cortes na sua empresa, na sua fábrica. Mas, num segundo momento, através de uma série de mecanismos, ele conseguiu, ainda que bem ou mal, se recuperar e manter num nível, ainda que extremamente baixo, a atividade produtiva em alguns setores. Outros setores pararam completamente. O efeito mais intenso ocorreu nos setores mais competitivos da economia, ou seja, aqueles setores compostos por pequenas e médias empresas, até microempresas, né, que sentiram de uma maneira muito intensa esse choque recessivo na economia como uma forma de combate à inflação. Uma série de estabelecimentos deixaram de existir, acabaram, fecharam. E, por outro lado, os trabalhadores que tiveram salários contraídos em relação ao nível de preço, certamente os índices, ainda que camuflados à inflação, mostraram que houve um congelamento dos salários e os preços tiveram ainda uma inércia no primeiro mês do plano. Parou depois de um certo momento, em termos de crescimento da inflação, mas está retomando lentamente e os salários estão congelados. E, por outro lado, a questão mais premente, que assusta todos os trabalhadores, que é a questão da ameaça do desemprego, a ameaça da perda do seu emprego, que é uma ameaça até de sobrevivência. O outro aspecto que eu acho que é importante salientar diz respeito a outras causas da inflação que não estão sendo abordadas, ou pelo menos eu vejo muito pouco se falar, a imprensa mesmo muito pouco se refere a essa questão. Primeiro é a questão de uma necessidade de medidas de mudança na estrutura da economia, o que eu entendo como mudanças estruturais. Primeiro é um combate aos setores oligopolizados da economia, aos setores mais concentrados da economia, tá certo? Que detêm um certo poder de manipulação dos preços, tem um poder de fixação de preços acima dos preços médios de mercado, ou seja, praticam as margens de markup, as margens de superlucro acima da média de mercado. Por quê? Porque eles têm um domínio do mercado dos produtos em que eles comercializam. Então, eu acho que certamente, essa é uma questão de médio e longo prazo, há que se pensar numa reestruturação da economia em termos das estruturas de mercado, ou seja, num combate às estruturas concentradas, porque essas estruturas concentradas que são fortemente determinantes do preço geral da economia. Ou seja, nos oligopólios se formam os preços dos produtos e há um certo encadeamento desses preços para os setores mais competitivos. Certamente isso requer, como eu disse, uma ação governamental de médio e longo prazo, que passaria, por exemplo, por uma política industrial que visasse uma maior competitividade na indústria brasileira, principalmente nos setores mais dinâmicos da indústria brasileira. Então eu gostaria de que fosse pensado nesse aspecto também, além da questão do endividamento externo, que a gente estava começando a discutir, que também é um dos fatores principais da geração de inflação. Explico. Todo o esforço exportador que marcou o processo de desenvolvimento econômico nas últimas décadas, na economia brasileira, implicou numa volta da economia brasileira para fora, num esforço de produção de bens e serviços, principalmente de bens manufaturados, para exportação, no sentido de gerar divisas para pagar parte dos serviços da dívida externa.
Nesse esforço exportador, o governo realimenta o processo inflacionário, porque tem que converter os dólares obtidos nessas divisas em cruzeiros ou moeda corrente. A gente não sabe qual é a moeda corrente em determinadas épocas. Em moeda corrente no Brasil, para que a economia no setor interno continue funcionando. E esse esforço exportador é um esforço muito intenso. Quer dizer, há um consenso generalizado de que esse esforço exportador, ao longo dos últimos anos, mal serviu para pagar parte dos serviços da dívida externa. Então, certamente, isso a imprensa tem noticiado, há uma intenção do novo governo em renegociar a dívida externa em novas bases, porque se sabe que uma boa parte dessa dívida realmente já foi paga através de uma série de mecanismos de envio de renda da economia brasileira para fora do país. Esses mecanismos são de várias ordens. A primeira, e que todo mundo conhece, diz respeito à elevação artificial das taxas de juros internacionais, ou seja, 0,5% que suba a taxa de juros de um determinado credor internacional, implica, dado o volume da dívida externa, implica numa necessidade de esforço de produção intensa na nossa economia. Então, esse seria o primeiro aspecto. Um segundo aspecto diz respeito que uma boa parte da remessa de renda para fora do país se faz através do pagamento de royalties, ou seja, pagamento pelo uso de uma patente, pelo licenciamento de uma tecnologia, coisa que foi muito utilizada pela nossa indústria, pela nossa economia, nesse processo de industrialização. Correto? Além disso, toda a questão da remessa de lucros, amplamente favorecida por uma legislação benevolente ao capital estrangeiro. Outro mecanismo de subfaturamento nas exportações e superfaturamento nas importações. Nas duas vias também há um saldo negativo para a economia brasileira. Eu acho que esses aspectos do endividamento externo e da estrutura oligopolizada da nossa indústria merecem ser tratados com maior atenção. Certamente são questões mais abrangentes e que vão ter um desdobramento de médio e longo prazo. Eu queria lançar isso à discussão. João, você que é economista, eu sou um trabalhador, não entendo muito da parte econômica, mas a gente acompanha bastante. Mas sente os efeitos. Sim, sente os efeitos e a gente acompanha bastante, pois é uma obrigação nossa. Mas eu ouço dizer, por exemplo, que no começo, o plano Collor, o governo quase fazer nada, questão do déficit público, que ele colocou muito bem, que é uma das causas maiores da inflação. E outra questão que você citou muito bem, a dívida externa. Também é outra questão que o governo, até agora, com todo esse confisco que ele fez, ele está indo buscar mais recursos lá fora. Quer dizer, recentemente, 2 bilhões de dólares para vir aqui para o Brasil. Como é que fica a situação do país, que já deve mais de 100 bilhões, pagando juros da dívida externa, recorrendo para buscar mais recursos e não dando solução para o déficit público, e sim, o próprio plano do governo veio aumentar esse déficit público. Eu acredito que realmente esse compromisso de redução do déficit público é um compromisso que coloca em xeque não só a equipe econômica, mas a credibilidade de todo o governo. Se até o final do atual exercício o governo não conseguir reduzir o déficit público, está em jogo não só a credibilidade da equipe econômica, falta insistir, mas de toda a equipe, de todo o governo que se implantou a partir dos 100 dias, né? São 100 dias, né, para começar a tomar essa atitude. Sim. Agora, eu penso que essa meta de chegar no final do ano com até superávit, em termos das contas do governo, pode ser atingido. Pode ser atingido. Algumas medidas de corte vão ter que ser feitas. Eu acredito que a questão da folha de pagamentos do pessoal é uma questão importante que tem que ser encarada. Mas eu acho que o déficit público não para só aí. Não para só aí. Toda a questão de como transferir uma parte das empresas controladas pelo governo para setores privados, e aí
eu acho que essa transferência tem que ser cautelosa e criteriosa, tá certo? Ou seja, não também se descuidar e entregar um patrimônio público, que em alguns casos levou muito tempo para se construir, na mão de iniciativa privada, e essa iniciativa privada, certamente, praticando tarifas ou preços, no caso, competitivos e fazendo uma reforma administrativa, consiga tornar essa mesma empresa bastante lucrativa num curto espaço de tempo, certo? Mas fazendo uma reorganização de toda a máquina governamental, que não passa só pela folha de pagamentos, volto a insistir, mas em todo o patrimônio do governo, fazendo um gerenciamento moderno de todo esse conjunto, eu acredito que o déficit público vai diminuir e até essa possibilidade, essa meta que a imprensa tem noticiado de se atingir um superávit de 2%, pode ser atingido. Acho que é fundamental, acho que a conversa aqui está direcionando para um sentido bastante bom. Meus amigos, estamos a bordo novamente pelo sua Mário Cruzeiro, programa Ferreira Neto, pela sua Rede Record Televisão. Estamos aqui com o João Avamileno, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, com o Aldo Narcisi, da Associação Brasileira para o Desenvolvimento das Indústrias de Base, com o João Amato Neto, economista, e com o Paulo Galeta, consultor de empresas. Vamos lá. Aldo, nós verificamos, por exemplo, o plano de expansão do setor. Boa noite, meus amigos. Iniciando mais o programa Ferreira Neto pela sua Rede Record de televisão. Depois do pacotaço de ontem à noite, hoje nós estamos aqui ainda na convalescência, né? Na verdade, ninguém ainda conseguiu entender muito bem o assunto. Até porque, até às 7h30 da noite de hoje, o Diário Oficial ainda não tinha circulado com as normas e diretrizes que devem, né, dar um embalo nesse pacote aí. Eu andei pela cidade o dia inteiro, ouvi opiniões a favor, opiniões contra. Aliás, eu nem sei como é que o senhor consegue ficar a favor e como é que consegue ficar contra, porque ninguém sabe nada, o pacote está meio mal desembrulhado aí. Mas, evidentemente, que a qualquer momento teremos aí notícias. E, como digo, a gente tem que sempre ter um pouquinho de cautela nesses primeiros momentos. Agora, os bancos, inclusive, passaram o dia inteirinho esperando as normas do Banco Central que não apareceram. Ninguém soube de coisíssima nenhuma. Espero que até segunda-feira, quando os bancos reabrirem normalmente, eles realmente tenham sido informados de como devem proceder. Por exemplo, ninguém sabe o que vai acontecer com o famoso overnight. O que vai acontecer com o overnight? Não, a partir do dia 1º de março, mas e como é que fica agora? Não tem mais a correção monetária, enfim, está um salseiro geral. Bom, mas como nós temos o carnaval à vista, está chegando já o carnaval, amanhã, por exemplo, teremos aí o grande baile, né, lá no Ilha Porchá, aquele baile que a gente sempre comparece, aquela alegria toda, frutas tropicais à vontade, o Dácio Dutti fica lá contente, né, Mares do Sul, uma beleza. A gente vai aproveitando, vamos passando os dias, etc. Hoje os parlamentares tomaram posse, foram feitos acertos de gabinetes e apartamentos. Muita gente andou aproveitando para, né, diminuir o custo do que colocou nos apartamentos, nos gabinetes, porque fizeram acertos interessantes e tal. Enfim, o Brasil vai indo à sua moda. De outra parte, lá do Oriente Médio, lá do Golfo Pérsico, nós só temos péssimas notícias, morrendo gente à vontade. E aí vem aquela velha história que o Saddam diz, não, nós não estamos perdendo ninguém. E os aliados, nós também não. Nenhum objetivo militar foi atingido, está tudo certo. Então as bombas, ninguém sabe onde é que estão caindo. Tem a impressão de repente não ficar sabendo que cai em algum lugar que não tinha nada a ver com a guerra. Porque o que estão despejando de bomba em cima de coluna de tanque, em Bagdá, em Basra e não sei mais aonde, e parece que está todo mundo achando que está ótimo. Oportunidade para dar aqui a relação dos presentes até um instante, porque estamos aguardando mais dois convidados. Está aqui ao nosso lado esquerdo o Enir Severino da Silva, presidente do Sindicato dos Eletricitários, o João Amato Neto, professor de Economia da Politécnica de São Paulo, o professor Luiz Grande da Silva Martins, advogado tributarista, um homem que, né, nós todos aqui respeitamos pelo seu largo conhecimento na área econômica,
Roberto Ferraiolo, empresário, vice-presidente da Fiesp, presidente do sindicato das tintas, pincéis e outros departamentos. Sem pincéis. Pincel não tem nada a ver, né? Então vamos a um rápido intervalo, voltamos em seguida. Publicado agora na Espanha, Inflação e Tributação. O que você acha? Bom, Ferreira, eu tenho a impressão, cheque bebê de curto prazo, não é? João Amato Neto, por favor, do seu ponto de vista. Bom, eu acho que, em geral, eu concordo com o diagnóstico que foi feito pelos colegas aqui, e só gostaria de acrescentar 2 aspectos em relação a esse pacote, que nos parece ainda não está plenamente legível a todos, mesmo porque não se conhece ainda o texto na sua íntegra e o texto oficial. O primeiro aspecto que eu gostaria de salientar, e acho que já foi salientado por outras pessoas aqui nesse pouco espaço de tempo, diz respeito ao caráter autoritário, mais uma vez, de se querer alterar os rumos da política econômica nesse país. Havia, até algumas semanas atrás, uma certa predisposição do governo em consultar vários setores da sociedade, setores representativos dos trabalhadores, do empresariado, mas isso acabou ficando em conversas vagas e me parece, pelo menos acompanhando pela imprensa, nenhum dos setores, nenhum dos outros agentes, a não ser o próprio governo, tinha interesse no congelamento, nesse momento pelo menos. Certo? E, de repente, sem quase que ninguém esperar, nenhum agente econômico esperar, despenca esse pacotaço. O outro aspecto que eu gostaria de salientar diz respeito àquilo que o professor Ives levantou no começo, mas eu acho que gostaria de aprofundar, é a questão da falta de um referencial para os contratos de médio e longo prazo. Não havendo um referencial, não havendo mais um referencial de reajuste nos contratos, certamente há um grande risco de dolarização dessa nossa economia, né? Eu acho que aqui não é nem o caso de se fazer grandes especulações, mas há um grande risco que já na próxima segunda-feira haver uma grande corrida para o dólar, né? Dado que os ativos, as aplicações de curto prazo vão se tornar desinteressantes, uma grande corrida para o dólar, certamente a cotação do dólar deve estourar, e a gente seguir os passos aí da economia argentina. Outro aspecto diz respeito aos efeitos, aos possíveis efeitos, a gente ainda pode dizer isso a nível de conjecturas, tá certo? Dos possíveis efeitos do plano sobre o setor real da economia. Eu penso que o sistema financeiro vai ser penalizado a curto prazo, e certamente a gente sabe que a médio e longo prazo, e a história recente dos planos cruzados e os demais nos mostraram isso, o setor financeiro a médio e longo prazo nunca vai perder, mas no curto prazo certamente vai paralisar um pouquinho, temporariamente, aquela especulação financeira, a ciranda financeira. Bom, em decorrência disso, vai haver uma certa corrida para um consumo de caráter especulativo, penso eu, tá certo? Da classe média que tem aí as suas pequenas aplicações em fundos de curto prazo, mas não vai passar de usando a terminologia já colocada pela própria ministra, de uma bolha de consumo. Por quê? Eu penso que há alguns estoques remanescentes do final do ano que vão ser consumidos nessa bolha de consumo, tá? Principalmente em alguns setores mais específicos, como setores de bens de consumo duráveis, eletrodomésticos, automóveis. Hoje já percebi em conversa com várias pessoas, com colegas, que as pessoas já estão preocupadas em aplicar as suas pequenas poupanças em bens duráveis de consumo e principalmente no mercado de automóveis. O outro efeito desse plano, um possível efeito, pode se constituir num pequeno estímulo à aplicação no financiamento da produção, do setor produtivo propriamente dito. O setor de construção civil talvez tenha um pequeno enriquecimento, né, dado que existe aí também setores como o setor de construção civil fortemente influenciados em termos da sua composição de custo, pelo custo da mão de obra, né, tem aí à sua disposição uma grande oferta, uma grande reserva de mão de obra
pode contratar essa mão de obra e fazer um certo estoque a nível da construção civil. O setor da indústria manufatureira também pode retomar um pouco o seu baixo nível de produção, né? Ainda ontem eu me informei a respeito do grau de ociosidade da indústria paulista. É um índice de utilização de capacidade instalada das mais baixas dos últimos meses, né? Atingindo menos de 60% da capacidade produtiva instalada. Então, certamente, alguma retomada do setor produtivo vai ocorrer. E, com isso, alguma retomada do emprego, ou seja, amenizando um pouco os elevados níveis de desemprego que a gente tem notado nos últimos meses. Mas isso, a gente não sabe qual é o fôlego, né, desses efeitos em função da própria, eficácia desse pacote. Eu penso que isso vai ocorrer a um nível de curto prazo, talvez 2, 3 meses, né? E daí para frente eu vejo um cenário nebuloso. Okay? José Márcio Rego, por favor. Um aspecto. Com a presença do Enir Severino da Silva, presidente dos sindicatos eletricitários, do João Amato Neto, economista, professor de economia da Politécnica, do Cideval Aroni, economista, presidente do Sindicato de Economia de São Paulo, do José Márcio Rego, economista da PUC, da equipe do Bresser, o professor Isganda da Silva Martins, advogado tributarista, direito econômico, e do empresário Roberto Ferraiolo, empresário, vice-presidente da Fiesp, presidente do Sindicato das Indústrias de Tinta. Muito bem, as coisas não estão muito agradáveis. Mas esse plano baseia-se, tem a espinha dorsal no congelamento, a negação do que foi o Plano Collor 1. Que eles sejam levados numa... Eu gostaria de complementar a minha colocação inicial, quando eu apontei para o risco de dolarização, foi justamente nesse sentido de não é o pequeno e médio poupador, não é a pessoa física que vai correr para a dolarização e vai causar danos à economia. É a própria empresa, é a própria pessoa jurídica, quer dizer, com o próprio caixa da empresa sendo dolarizado. É esse o risco. Eu discordo radicalmente de você. Eu acho que o perigo da dolarização... Eu acho que é a única válvula de escape que o governo deixou para... O governo congela, perdão, João, aí não... Mas veja o seguinte, Marcos, não fez de início. Eu considero o seguinte, algo que me impressiona. Eu gosto muito de conversar com jornaleiro, com chofer de táxi, para sentir um pouco. Na faculdade, com os alunos, ficamos depois conversando muito tempo depois da aula, trocando ideia, talvez, de como pequenas pessoas que têm poucas receitas, compram dólares. Mas isso não, comprar 20 dólares, 50 dólares, não é grande. Que não leva impacto. Eu sei que não leva, mas representa uma mentalidade. Não, mas não é só isso. É o problema da mentalidade que se vai criando da inconfiabilidade do sistema. Isso. Sim, isso não há dúvida. Se nós pegarmos, muitos começarem a demonstrar, e esta sensação for generalizada, não são os 20 dólares que vão, mas é os muitos 20 dólares que criam uma mentalidade que me preocupa. Agora, os grandes passam a ter isto como referencial. E se os pequenos começarem a sentir, é evidente que nós passaremos a ter um processo perigoso, que o governo só pode contrabalançar aumentando o índice referencial. E isto traz um outro problema, que é uma complicação para as empresas. Olha, Eu gostaria de complementar em relação a essa questão dos efeitos a nível social, comentando um pouquinho sobre a questão da política salarial e um outro aspecto da política industrial, ou, na realidade, na falta de uma explicitação dessas duas políticas. Pelo que a imprensa noticiou, a política salarial vai ser discutida e vai ser negociada nos próximos 90 dias. Né? Uma proposta muito subjetiva, muito vaga que se coloca, é inclusive a da participação dos trabalhadores nos lucros das empresas. Quer dizer, isso nos deixa um pouco surpresos, quer dizer, e até questionando o porquê dessa proposta agora, né, no momento de vacas magras, no momento em que a recessão pode se juntar à inflação, configurando aí uma situação, uma conjuntura de estagflação. Né? Então nos parece um pouco até curioso para agradar um pouquinho, entender um pouco essa proposta de participação nos lucros dos trabalhadores, coisa que no passado recente era tido até como uma coisa afrontosa, a questão da livre iniciativa, né? E agora se propõe.
Sim. E o outro aspecto... Vala comum do déficit público. O outro aspecto diz respeito a uma indefinição, né, quanto à questão da política industrial, que foi batizada, né, em meados do ano passado como política industrial, mas na realidade não passou de uma política de comércio exterior e mais especificamente de liberação das importações. Quer dizer, não se vê nada a nível de um programa mais específico de modernização do parque industrial brasileiro, certo? Para acumular forças para competir numa economia globalizada. E eu gostaria de ouvir, inclusive, a opinião do empresário em relação a isso. Quais são, efetivamente, os efeitos de uma política industrial a nível de incentivos reais para uma modernização do parque produtivo industrial? Bom, deixa eu pedir aqui pela sua rede Record Televisão. O João Amato Neto fez uma pergunta final, ele respondeu. Bom, depois eu te respondo, Roberto. Eu gostaria de saber também da questão da participação de lucros e política perfeitamente industrial. possível responder a pergunta do nosso prezado amigo, porque eu já... Nós já estaremos com investimentos. E eu só acredito em investimentos efetivamente. Agora aí você que me parece que havia uma proposta nesse sentido. Me parece que havia uma proposta nesse sentido quando da criação das câmaras setoriais. Agora, por que não funcionou? Seria uma falta de representatividade do governo, da equipe econômica em relação a essas câmaras setoriais? Eu acho que tem um problema. Ou isso não saiu do papel? Deixa eu colocar para você aqui, para o João responder aqui, que vocês inclusive me colocaram aqui, né, diante de uma pergunta. Que você depois colocasse a tua posição em relação à participação dos lucros. Tudo bem, eu vou colocar exatamente isso que está aqui. Estamos no finzinho do programa. Deixa para o fim. Não, estamos no finzinho, pode ir. Ah, tá bom. Eu queria fazer um comentário. Tá certo. Então veja bem o que acontece. Falar efetivamente em no banco para comprar uma cota que ele pode liberar, que pode valer mais ou menos do dinheiro que ele deixou, mas cujos resultados virão, evidentemente, de empresas lucrativas, mas em grande parte do valor social. Você aplicaria dinheiro, João? Claro, isso depende muito da rentabilidade. Taxa de juros, com risco de ter taxa de juros negativa. Porque é evidente que a parte social não pode dar lucro. Se der lucro... Acho que o colega levantou uma questão que seria motivo e tema para uma outra reunião, né, para uma discussão, que seria qual o plano alternativo a esse plano apresentado ontem. Quer dizer, eu concordo plenamente com ele que a questão fundamental está em se mexer na estrutura da economia brasileira. Agora, sabe de uma coisa? Propor reformas estruturais. Isso a gente não viu. O presidente acreditou que estava fazendo planos, ao mesmo tempo tivéssemos um governo. Chegamos ao final. Muito obrigado mais uma vez pela presença do ilustre presidente do Sindicato dos Universitários de São Paulo, Vinícius Severino da Silva, do João Amato Neto, economista, professor de economia da Politécnica, Deval Aroni, economista, presidente do Sindicato de Economia de São Paulo, o José Márcio Rego, economista da PUC, da equipe do Bressa, o Ives Gandra da Silva Martins, advogado tributarista e direito econômico, e do empresário Roberto Ferraiolo, presidente do Sindicato das Tintas e vice-presidente da Fiesp. Vamos chegando ao final, tenham todos um ótimo fim de semana. Quero lembrar, meus amigos, que eu estarei rasgando a fantasia no baile da Ilha Porchá, porque ninguém é de ferro, tia. Bye, bye, Brasil.